Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a estrutura, né, do relatório de pesquisa. E o que pode ser um relatório de pesquisa? Bom, um resumo expandido, quando a gente vai, né, participar de um evento científico, muitas vezes pedem para enviar um resumo expandido da pesquisa. É um relatório, é uma forma de relatório de pesquisa. Um artigo, quando a gente escreve para um periódico, ou quando a gente escreve o artigo também às vezes é pedido, né, como trabalho de conclusão de curso de graduação, especialização, né, é um relatório de pesquisa também. A monografia, né, às vezes é pedida como trabalho de conclusão de curso também de graduação, especialização, né, às vezes pede monografia, às vezes pede artigo, pedem artigo, né. Tem graduações, especializações que não pedem, como TCC, produções, né, acadêmicas, mas quando pedem normalmente é monografia ou artigo, né. E são relatórios de pesquisa. Dissertação de mestrado, né, tese de doutorado, são todos relatórios de pesquisa. Muita gente pergunta: "Ah, qual é a diferença de um e de outro?", né. Basicamente, né, assim, em termos muito gerais, né, a tese de doutorado na tese de doutorado a gente precisa apresentar, né, um ponto de vista novo sobre determinado fenômeno, ou então um fenômeno novo, né, mas o importante é que se dê uma contribuição original para a área de pesquisa, né, onde a gente está se dedicando, a linha de pesquisa que a gente está se dedicando. Então a gente tem que dar uma contribuição original, né. Então tem a fronteira do conhecimento, que é o máximo que se sabe sobre aquele determinado tema, a gente precisa dar um passo adiante. No doutorado tem essa exigência. No mestrado, a gente não tem essa exigência, né, de dar um passo a mais, mas a gente tem que pelo menos fazer um trabalho que esteja ali dialogando, né, que esteja conversando com a fronteira do conhecimento. E no mestrado, né, o principal foco é criar um estudo sistemático, utilizando a metodologia, com rigor, né, e no caso se for ciências humanas, área da cultura, ciências socioaplicadas, né, normalmente, também descrever né, em detalhes ali um referencial teórico e saber utilizar e discutir com esse referencial teórico, né, compor ele no texto de uma forma, que seja bem sistemática, né. A sistematização é o principal foco do mestrado, né. Na monografia e no artigo, a gente não tem uma exigência tão forte com a sistematização e nem com essa coisa da fronteira do conhecimento. O importante na monografia é que o pesquisador, né, consiga, realizar então um estudo, uma pesquisa sobre um tema específico e bem delimitado, que já pode ter uma produção na literatura, é um fenômeno já conhecido, não precisa ir além da fronteira do conhecimento, nem dialogar sistematicamente com ela, né. Na verdade o TCC, o artigo e a monografia, eles, têm mais uma função até pedagógica do que de produção mesmo do conhecimento, é a formação inicial, né, do pesquisador. Claro que não deixa de ter que fazer nas normas, e seguir todo, o rigor acadêmico da mesma maneira, no artigo, na monografia, tem que ter isso, né. Só não tem esse aprofundamento na sistematização, principalmente metodológica, né, que tem no mestrado, e nem essa exigência de contribuição original para a área de pesquisa que tem no doutorado, né. Então, basicamente, são essas as diferenças. A estrutura dos relatórios de pesquisa. Bom, normalmente, né, e aqui deixando bem claro que essa é a estrutura básica, né, de relatório de pesquisa. Podem ter outras seções, né, e essas mesmas seções podem ter outros nomes também, não precisa ter esses nomes exatamente, tá. Mas só para a gente se entender aqui, para criar uma linguagem mais geral, né, então basicamente tem uma introdução, né, onde a gente vai apresentar para o leitor o contexto temático, as informações básicas sobre o fenômeno, sobre, né, o tema da pesquisa, os objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos, né. Na revisão de literatura, né, a revisão de literatura a gente vai apresentar então resultados de estudos anteriores sobre o tema, né, o que se sabe então, né, sobre aquela temática. Na metodologia, como foi feito, né, os procedimentos utilizados. Nos resultados de discussão, dados, né, a gente vai apresentar os dados da pesquisa, né, quando for experimental, claro, né, tem pesquisas que não são experimentais, mas se for a gente vai apresentar os dados da pesquisa, e a argumentação teórica, né, que compõe a discussão, né, então é resultados e discussão. Resultados é apresentar basicamente os dados e figuras, gráficos, quadros, tabelas, né, eh
e em seguida, né, então, a argumentação teórica, trazer de novo a revisão de literatura para discutir os resultados e também o referencial teórico quando houver, né. E por último, né, considerações finais, que em algumas áreas se chama de conclusões mesmo, né. Então, onde a gente vai fazer o fechamento, tá? Vou falar um pouquinho sobre cada uma. Então, na introdução, a gente vai apresentar aqui informações gerais, né? Que não há necessidade de colocar muitas citações, trazer autores. Não, aqui é realmente dando uma ideia bem geral para o leitor do que se trata no tema que está sendo apresentado ali. O objetivo geral e os específicos, né? Então, também a gente deve colocar na introdução. eh, né, a revisão de literatura, né, a revisão de literatura, como que a gente pode, compor ela para escrever no texto? A gente pode, então, reunir vários fichamentos, né, no primeiro momento e jogá-los, né, eu coloquei entre aspas ali até, jogá-los no texto, né. Mas é claro que a revisão de literatura não vai ser uma simples sequência de fichamentos, então a gente precisa reordenar segundo algum critério, né, previamente definido, né, pode ser por ordem cronológica, pode ser, por temas mesmo dos estudos encontrados, né. Escrever parágrafos de ligação entre esses estudos anteriores, né, conforme necessidade e gosto de quem está escrevendo, e aperfeiçoar a coerência e coesão textual, né, para que fique um texto realmente, um texto bom de ler, né, vamos dizer assim, né. Não fique só uma sequência de trabalhos, olha, fulano disse isso, fulano, né, tem esse resultado. Não, que fique um texto, algo que dê para ter uma ideia geral depois de que a gente acaba de ler. Bom, na metodologia, o que a gente pode escrever na metodologia? Não quero dizer que a gente tem que colocar tudo isso aqui, né, porque depende da pesquisa. Tem pesquisa que vai precisar, né, disso, de algumas coisas que estão aqui, tem outros que não vão necessitar. Mas que tipo de coisa, né, que a gente pode escrever na metodologia? Descrição da abordagem metodológica, se é qualitativa, quantitativa, né, né, se é formal, lógico, né, o nosso método, enfim. Sujeitos da pesquisa, quando é pesquisa com pessoas, né, então a gente vai descrever um pouco quem são os sujeitos participantes da pesquisa, né, coleta de dados, como que foi a coleta de dados, quais foram os procedimentos utilizados, né, e a metodologia de análise, né. Então, bom, depois que os dados foram coletados, o método para analisar esses dados foi tal método. Só tem que ter um cuidado aqui para, no meio dessa descrição, não, entregar alguns resultados, porque isso deve ficar lá na seção de resultados de discussão. Aqui é como foi feito, né, quais procedimentos foram adotados, né, justamente para que o leitor possa entender que foi feito de uma maneira sistemática, né, essa pesquisa, não foi feito de qualquer jeito, não, né. Então a metodologia serve para justamente dar esse tom de rigor aí para o trabalho científico, trabalho acadêmico. Outras coisas que a gente pode também descrever, né, na metodologia. O registro dos dados, como foi feito, né, hã, se foi, né, por exemplo, pesquisas que envolvem questionário, né, então tem que descrever esse questionário, como que funciona, como que é essa interface, né, com quem foi pesquisado, com o sujeito participante da pesquisa. Os métodos estatísticos, quando no caso de pesquisas quantitativas, né, então, descrever a matemática do método quantitativo que foi utilizado, principalmente, os softwares, né, quando pesquisa envolver softwares, principalmente no caso de pesquisas estatísticas, normalmente utilizam softwares, né. Então, descrever um pouquinho sobre o software que foi utilizado, né, se é se ele é pago, se ele é livre, né, enfim, essas informações básicas, né. Limitações de métodos é interessante também de colocar, porque a pesquisa ela vai ter resultados sobre um determinado, contexto, né. E esse contexto, ele está muito ligado à maneira como a gente coleta os dados. Então, toda pesquisa vai ter alguma limitação de método, né, e é importante para o pesquisador ter clareza disso, né, e talvez até escrever isso na metodologia, né, bem interessante para entender qual é o alcance daquela pesquisa. Logicamente, toda pesquisa vai dar uma contribuição, nenhuma pesquisa vai descrever o cenário geral, né, e acabar com a discussão sobre aquele fenômeno. Então é importante que a gente tenha clareza sobre isso e escreva isso na metodologia. Relacionar com os objetivos, sempre pensar ao longo da escrita da metodologia, quais eram os objetivos da pesquisa, né, porque dependendo dos objetivos, talvez a coleta de dados não vá ajudar, né. Então é sempre interessante a gente reavaliar isso, né, durante a escrita da metodologia. Bom, nos resultados de discussões, a gente vai apresentar comentários sobre os dados, né, vai comentar os dados, apresentar os dados e comentá-los, né.
Fazer relação com revisão de literatura, que é parte da discussão, então a gente vai trazer de novo alguns trabalhos da literatura, não precisa escrever de novo que já foi escrito lá, não é isso, mas citar aquele trabalho e dizer: "Olha, o resultado encontrado por esse autor foi diferente do que eu encontrei nos meus dados aqui", né. Então esse tipo de coisa, assim, mais ou menos, a gente pode colocar nos resultados da discussão. Trazer, né, de novo os resultados da revisão para discutir, né, não para apresentar o estudo anterior, mas para discutir com ele os dados da pesquisa, né. E criar uma argumentação a partir desses dados, dessa discussão, criar uma argumentação, né. Geralmente no final, né, dessa sessão de resultados de discussão e geralmente relacionando também com um referencial teórico, quando tiver, né. Bom, então basicamente a gente tem a apresentação dos dados, a gente pode apresentar figuras, quadros, tabelas, né, aqui nessa seção, né, gráficos, né, a gente pode apresentar, né, tudo que tiver de resultado mesmo, né, da nossa pesquisa aqui nessa seção. Considerações finais, o que que a gente deve fazer, né? É a síntese máxima dos resultados, então sintetizar tudo que foi de importante que apareceu nos resultados, colocar aqui em 1, 2 parágrafos nas considerações finais, né. Interessante observar que as considerações finais é um fechamento da argumentação, né. Evitar citações, então, porque qualquer citação que tiver, ela cabe mais nos resultados, ou no referencial teórico, ou na revisão de literatura, ou na metodologia. As considerações finais não tem por que a gente fazer uma citação, a não ser, né, em alguns casos, quando se quer colocar um tipo de um poema, alguma fala que é muito conhecida de algum autor, enfim, aí a gente até, né, pode abrir essa exceção. Mas trazer coisas de autores, de estudos anteriores ou de referencial teórico, informações novas, não tem por que ser nas considerações finais, tem todas as outras sessões anteriores para se desenvolver isso, né. Não introduzir novos argumentos, então não tem por que a gente iniciar uma discussão nova nas considerações finais. Considerações finais é para fechar, né, o trabalho, né. E também corre o risco, se a gente abrir uma nova discussão, de a gente não ter, como sustentar aquilo, porque justamente, né, a sustentação do trabalho está principalmente na metodologia e nos resultados de discussão, né. Se a gente está apresentando uma proposição nova lá nas considerações finais, talvez ela não possa ser sustentada e aí já foge um pouco do escopo que é ser científico, né. Se for necessário, a gente pode apresentar depois, né, do texto, uma seção de anexos, né, que são documentos de autoria externa, e de apêndices, quando tem documentação de autoria, própria, né. Depois de terminar tudo, né, fazer tudo que todas essas sessões, né, a gente vai escrever um resumo, que é um parágrafo, né, quanto menor melhor, na minha opinião, quanto mais sintetizar as ideias melhor, trazer a ideia principal de cada sessão, né. Tem muitos resumos que não apresentam, por exemplo, nada sobre resultados, nada sobre conclusão do trabalho, sobre as considerações finais. E isso não é adequado, porque o resumo é justamente ter um pouco de cada sessão, né. Muita gente tem aquela ideia: "Ah, mas aí eu vou entregar o trabalho", mas é para entregar o trabalho, né, o resumo é para isso, né, em poucas palavras, justamente para dar uma ideia geral, uma ideia panorâmica, né, do que foi a pesquisa, né. Então o resumo é isso, é em um parágrafo, né, colocar toda a pesquisa, né, basicamente. Claro que muita coisa vai ficar de fora, deve ficar de fora, né, e a gente deve selecionar muito bem o que é importante para compor o resumo. Simplificar a linguagem, né, quem vai ler não vai saber siglas provavelmente, termos muito técnicos também não vai entender, né. Quem está lendo o resumo tem que é como mais ou menos uma notícia jornalística, todo mundo tem que entender, né. Então o resumo tem que ir mais nesse sentido. Às vezes pode ser um problema, né, um desafio, mas ele precisa ir nesse sentido, de facilitar para quem está lendo o resumo. O resumo é o cartão de visita, né, do trabalho. Por último, o abstract, né, que é o resumo em língua inglesa, né. E aí eu sugiro sempre uma ajuda profissional, né, por mais que a gente saiba, por mais que quem está pesquisando saiba inglês, é interessante sempre o olhar de alguém para pelo menos revisar, né, alguém que é da área de tradução, né, sempre para revisar o abstract, né. Era isso, até a próxima.